Acabou a Copa do Mundo, então chegou o momento de fazer a seleção do campeonato. Eu vou estar colocando aqui, um por um os nomes e explicando por que eles entram como minha escolha. Tranquilo? Cada um tem a sua, não sei como é que vai ser a seleção oficial, mas tenho a impressão de que pelo menos aqui uns 8, 9 jogadores da minha seleção também entrariam na de vocês aí. Vou começar com um camarada que acho que não tem como, né, rapaziada? O nome dele é o meu nome, né? O nome dele é Pedro, o nome dele é Pedro Porro. Cara, esse bicho ele começou a Copa no banco, né? E é engraçado isso, que o Luis de la Fuente começou com uma visão diferente. Quando a Espanha não vai tão bem contra Cabo Verde, fica naquele 0 a 0. Depois vem o Pedrito Porro pro time titular e o cara não sai mais. O Marcos Llorente não viu mais o gramado, porque ficou no banco a Copa inteira, né? O Pedro Porro, cara, ele foi muito bem ofensivamente. Inclusive metendo gol, né? Ele meteu 2 gols, sendo que o último foi um belo gol contra a França na semifinal. Teve aquele gol de cabeça também que ele chegou, né, e fez, que foi muito bonito. E ele se destacou também pelo lado defensivo, que no Tottenham é o principal problema dele. A gente sempre considera que o Pedro Porro é um risco defensivo, geralmente o cara assim acaba dormindo um pouquinho na marcação, ou deixa um jogador ganhar dele na correria e na força, mas nessa Copa ele foi muito bem. Eu lembro até de alguns desarmes específicos contra a França, tem uma jogada que o Mbappé vai arrancar e a Espanha rapidamente recupera e é o Pedro Porro que desarma o Mbappé. Agora na final contra a Argentina também teve um raro lance em que o Nico Gonzalez meio que sem querer pega a bola, domina e vai correr e o Pedro Porro vem e chablau. Então, cara, assim, pra mim surpreendente. Ele é um bom jogador pelo Tottenham, mas ele é um pouco instável. Tem jogos que ele vai muito bem, outros não tanto. Tem esse negócio do equilíbrio do ataque contra a defesa. Mas nessa Copa do Mundo ele foi muito bem em todos os quesitos. Acho que não tem como não colocar Pedrito Porro na seleção do campeonato. E, cara, uma coisa muito importante antes da gente continuar. Não tem nada a ver com esse vídeo, mas a gente tá fazendo o Copa Awards 2026. Isso aqui é basicamente, rapaziada, um questionário, um formulário pra gente discutir juntos e vocês elegerem algumas categorias pra eu fazer um vídeo sobre isso. Então, jovem destaque, por exemplo, o jogador que mais valorizou aqui, melhor partida, maior lambança, maior atuação individual, enfim, tem várias categorias para vocês votarem, decidirem aí quem são os vencedores da comunidade. Eu vou fazer um vídeo só comentando o que vocês escolheram aqui, fechou? Vou deixar um link no comentário fixado e também na descrição. Então participem lá, vai ser bem bacana poder fazer esse vídeo com as escolhas de vocês. Na lateral esquerda é um pouquinho mais complicado, né? Porque tem um cidadão ali que jogou muito bem, mas eu não tenho como não ir também com o Cucurella, rapaziada. O Cucu, ele acabou fazendo uma Copa muito boa, né? Vindo aí com a moral de ter se transferido pro Real Madrid. Durante a Copa, né? No comecinho da Copa, acho que foi anunciada aí a transferência dele ou foi antes? Não tenho certeza. Mas enfim, cara, o Cucurella, ele é um cara que não é de hoje. A Euro 2024 dele, pra quem lembra, foi fenomenal, inclusive deu assistência na final, que decidiu aquela final contra a Inglaterra, né? E agora na Copa do Mundo ele foi mais uma vez muito bem, tanto defendendo, tem francês badalado no bolso do Cucurella até o momento, até agora. Principalmente o Dembélé e o Olise sofreram com o Cuco naquele jogo, né, da semifinal. Ofensivamente ele também agrega bastante, né, ele consegue fazer bons passes, cruzamentos. Acho que ele meteu 2 assistências contra, cara, é muito jogo, mas foi contra a Áustria, que ele meteu 2 aí. Então tá de parabéns o Cucurella, fez uma copaça e certamente não tem como deixar ele de fora. Agora, né, tem um cara que jogou muita bola também, né, que é o Jed Spence, rapaziada. Então, o que eu faria com o Jed Spence é apenas uma menção honrosa. Como é que eu boto aqui um reserva? Uma menção honrosa pro Jed Spence, né, como reserva da lateral esquerda, porque o Spence também ele foi muito bem nessa Copa, teve seu momento ruim, depois melhorou muito, defensivamente foi um monstro e ofensivamente foi muito bem também, né, conseguiu pênalti aí, chegou até a finalizar pro gol, que é uma coisa que no Tottenham ele quase não faz, então eu colocaria o Spence ali como menção honrosa, beleza? Na zaga é um pouquinho complicado, né, eu passei a Copa inteira elogiando quem? Nosso querido Laporte. Falei que o Laporte fazia uma copaça, que era isso, que era aquilo, para paparipi. Mas no final das contas, pelo jogo que fez na final, eu tiro o Laporte da minha seleção e entra o nosso querido Pau Cubarsí. Não tem jeito, foi eleito aí oficialmente como melhor jogador jovem da Copa e na minha modesta opinião, muito bem eleito, não tem como contestar, né? Acho que ele é o melhor cara. Com 19 anos ele fez uma Copa do Mundo, pô, nível melhor zagueiro da Copa talvez. É realmente uma coisa grandiosa assim, não é fácil, cara, porque a gente vê muitas vezes talentos de 19 anos se destacando na frente, né, porque o cara com o drible, com o talento dele consegue fazer as coisas acontecer. Na zaga e no gol também, caras tão jovens desse nível é um pouquinho mais complexo, porque é uma posição muito de pressão, né, em que uma falha, tu ia ficar marcado. No ataque não, tu pode tentar driblar 10 vezes, tu errou as 10, mas uma que tu acertou, tu faz um golaço, pronto. O pessoal tá cantando teu nome. Na zaga não, tu tem que acertar 100% das coisas que tu faz. Se tu errar uma,
né? Já fica feio, o teu time já toma um gol. Então é complexo, mas o Cubarsí ele jogou como um veterano, né? Craque da bola. Inclusive, ofensivamente, é bom ressaltar, hein? Deu muito passe, ele sabe jogar com a bola no pé. Deu a finalização que o Lamens espalma para sair o gol do Merino no jogo contra a Bélgica. Então ele foi um cara importante também lá na frente. Impressionante a Copa do Cubarsí. Na zaga, para fazer o lado junto com ele, acho que poderia colocar o Laporte, claro, né? Mas eu vou escolher o Upamecano, rapaziada. Apesar da França ter caído aí de forma lamentável, né, pra Espanha nas semis, eu acho que o Upamecano fez uma Copa fantástica. Eu gostei muito da atuação do Upamecano. Eu acho que ele foi muito mais seguro do que ele normalmente é. E, cara, se a França sofreu pouco nos contra-ataques na maior parte dos jogos, é porque, velho, os times tentavam sair no contra-ataque e o Upamecano vinha, porque ele tem uma velocidade absurda. Então ele chega, né? E quando ele chega nos caras, ele bota o corpo na frente, cara, o bicho é um tanque. Não tem como ganhar, né? Então a quantidade de recuperação, que se tu for olhar assim só puramente por estatística, parece que, não é nada. Ele recuperou a bola uma vez, duas. Mas, pô, quantidade de vezes, cara, tipo, algum time tentando sair e o Upamecano vinha e limpava. Ele foi muito bem, né? A Copa do Mundo dele foi fantástica. Fiquei impressionado com ele durante a Copa inteira. Falei que ia botar ele na minha seleção e tô cumprindo, coloco ele na minha seleção, mas obviamente, né, só pra não fazer feio também, menção honrosa ao Laporte, que teve alguns jogos que, assim como o Pau Cubarsí, não foi tão exigido defensivamente, né? Essa que é a parada, que o sistema da Espanha é tão bom que muitas vezes, assim, tu vai ver o Laporte, ele não é que ele fez 15 desarmes numa partida, né? Às vezes ele fez ali 2, 3, 4, 5 ações defensivas, mas os zagueiros da Espanha também têm o mérito de saber jogar com a bola, saber estar dentro do time bem certinho pra controlar a posse, e o Laporte fez algumas interceptações fantásticas, né, de tipo alguém saindo no contra-ataque, de último homem. Eu lembro de uma que foi no jogo contra a Bélgica, não foi? Acho que foi no último lance contra a Bélgica, que vem um cruzamento da esquerda, o Lukaku tá dentro da área pra fazer o gol, empatar o jogo, e o Laporte tira assim com a biquinha do pé. Então o Laporte foi muito bem também, mas essa aqui seria a minha linha defensiva. Beleza? Chegando pra frente, eu tentei fazer com que o time fosse um pouco mais equilibrado, mas no final das contas fica aquela coisa, aquele time que ninguém marca, digamos assim, né? Bom, no meio campo aqui vamos ter que trazer o Rodri, não tem jeito, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Eu não entregaria pra ele o prêmio de melhor jogador, mas provavelmente o melhor meio campista, né? Pelo menos do meio pra trás ali, porque, cara, ele fez, assim, uma recuperação de nível fantástica, né? O Rodri, que a gente via no Manchester City, ele era um cara que não só ditava o jogo, né? Fazendo passes curtos pra manter a posse, fazendo passes longos pra armar ataques, como ele era um cara que também controlava o meio campo, no sentido de marcar bem, né, desarmar, ocupar bem os espaços, né, e o Rodri, ele voltou à sua melhor forma nessa Copa do Mundo. Ele conseguiu jogar como o Rodri das antigas, o Rodri que ganhou a bola de ouro, né, e é impressionante porque ele tem agora uma bola de ouro, uma Eurocopa, uma Copa do Mundo, pelo City ele ganhou tudo, então o cara já basicamente zerou a carreira, né. Só falta ganhar uma Libertadores, né, Rodri? Na meiuca, vou ter que botar o Bellingham, não tem como, o Bellingham cresceu muito, principalmente no mata-mata, né, ele já tinha feito uma fase de grupos interessante no mata-mata, ele acabou decidindo jogos aí pra Inglaterra com 2 dobletes consecutivos, chamando a responsabilidade, e o Bellingham, ele é um meio atacante que não, tipo assim, ele é muito bom do meio pra trás também, né, ele desarma, ele corre, teve partidas aí pela Inglaterra em que o cara tava se matando dentro de campo pelo time inglês, então acho que vale muito, e ainda assim, para fechar com chave de ouro, ele entra naquele jogo de terceiro lugar contra a França e faz um gol absurdo, pô, um dos melhores gols da Copa, né, que ele arranca do meio do campo e dribla meio time francês pra fazer o golzinho dele. Então o Bellingham acho que tá justo aqui, né? Vamos fingir que ele jogou mais pra trás, a gente bota assim, ó, pra ficar mais bonitinho. Não, vamos ser honestos, Bota assim, Rodrigo, Bellingham por aqui. E menções honrosas no meio campo tem muitas, né? Eu botaria os dois da Inglaterra aqui, rapaziada. Eu botaria o Rice, né, que obviamente o Rice joga mais pra trás, aí ele aqui como reserva do Bellingham fica esquisito, mas vocês entenderam, só pra dizer que o Rice também fez uma boa Copa do Mundo, né, e o Rodrigo aqui eu botaria o Elliot Anderson, também na Inglaterra, que esse aí, se já não tivesse transferência fechada, né, teria valorizado seu passe, porque foi muito bem também, e cara, tem muitos outros jogadores que foram bem, né, mas alguns caíram mais cedo, daí é difícil mencionar. Outros foram muito bem, mas talvez não o suficiente para entrar na seleção do campeonato. Eu lembraria aqui de cabeça do Xhaka da Suíça, fez uma grande Copa, e o Tielemans da Bélgica também fez uma grande Copa. Outra menção honrosa que eu queria fazer bem rapidinho, que eu deixei passar, pensando em jogadores que caíram um pouco mais cedo, né? Pô, gostei muito. Daí vocês vão me falar se eu sou parcial porque ele foi jogador do Tottenham ou não, né? Mas eu gostei muito da Copa do Davinson Sanchez. Ele foi muito, muito bem. Botaria ele também uma pequena lembrança em relação a ele. Aí, cara, lá na frente, né? Vamos começar assim, ó. Mbappé, não tem como falar, né? Com certeza um dos top 2 jogadores da Copa do Mundo pra mim.
Ele foi muito bem em todas as partidas, né? Fez golaços, chamou a responsabilidade, deu assistência. A Copa do Mbappé é absolutamente incrível. Ele meteu 10 gols, o que só aconteceu 10 ou mais gols 3 vezes na história das Copas inteiras, desde 1930. O bicho deu 4 assistências ainda, se tornou o maior artilheiro da história das Copas. E, cara, ele brilhou em todos os jogos. É a verdade que se tu puxar os melhores momentos, pelo menos, da partida, ou se tu rever todas as partidas, né? Cara, ele só jogou mal ou só teve apagado contra a Espanha, né? E agora a gente tá vendo mais claramente que talvez não seja um demérito do Mbappé, é um mérito da Espanha, porque eles fizeram a mesma coisa com Portugal, fizeram a mesma coisa com a França, fizeram a mesma coisa com a Argentina, então é complicado, né? Mas fora isso, a Copa dele é fabulosa. Junto com o Mbappé, a gente tem que colocar ele, né? O homem que fez sua primeira Copa do Mundo e já destruiu, metendo 7 gols, o Haaland, é isso? 7 gols, cara! Que absurdo, cara. O Haalandinho, né? Ele destruiu na fase de grupos, ele foi muito bem no mata-mata também, principalmente contra o Brasil. Né, todo brasileiro vai lembrar por anos e anos e anos o que o Haaland fez com a gente. O gol que mais deu foi o segundo, né? Ele pega de fora da área e dá um balaço como se não fosse nada, como se fosse fácil, cara. Ele manda uma bica no canto, faz o gol e mal comemora, sai assim só sorrindo. O Haaland, ele fez uma Copa fantástica, né? Uma Copa muito boa. É evidente que o Haaland tem aquela discussão de sempre, né? Que quando ele não faz gol, ele nem tocou na bola, aquela coisa toda, mas, velho, o bicho, em geral, joga como camisa 9, predador, né? Ele tá ali, a bola chegou, ele guarda. Se a bola não chegar, ele não participa do jogo. É simples. Tanto é que contra a Inglaterra ele não conseguiu jogar tanto. Mas, em geral, a Copa dele é muito boa, merece estar aqui. Temos que botar o nosso querido Lionel também nesse time. Não tem como, né? O Lionel fez uma Copa lendária, na minha modesta opinião. Ele, assim como o Mbappé, decidiu em todas as fases, exceto contra a Espanha, na final, né? Realmente seria o encerramento perfeito para a carreira dele como jogador da Argentina, mas acabou ficando pelo caminho aí com mais um vice de Copa do Mundo. Mas a Copa dele é fantástica. Ele também quebrou o recorde do Close, né? Agora acabou ficando um golzinho atrás do Mbappé, porque o Mbappé jogou uma partida de terceiro lugar insana, mas o Messi também se tornou o maior assistente de todas as Copas do Mundo, 8 gols e 4 assistências. Ele decidiu contra, não que a seleção não tenha sofrido, mas ele decidiu contra Cabo Verde, decidiu contra o Egito, decidiu na semifinal, decidiu em todos os jogos da fase de grupos, não tem como, né? A Copa do Messi é maravilhosa. A gente teve momentos como contra a Inglaterra que o time da Argentina tá precisando de resultado. É bola no Messi e ver o que ele faz. Inclusive, eu até achei que era um pouco exagerado isso quando eu vi algumas pessoas falando isso no começo do mata-mata, mas agora eu acho que depois dessa final eu tô achando que é verdade, cara. Sem o Messi, essa seleção da Argentina é meio fraca. Tu pensa assim, em vez de ter o Messi nessa Copa do Mundo, né, tu bota o Almada como titular ali, ou o Nico Gonzalez como titular ali. Cara, se pá, é um time que não passa das oitavas, né? Ou não passa das quartas. O que vocês acham? Tô exagerando? Não, acho que ele fez muita diferença. Completamente absurda. E aí, no final das contas, tem que estar na seleção, não tem jeito. Inclusive, pra mim, Lionel Messi, melhor jogador da Copa do Mundo. Na ponta esquerda, tomando uma liberdade criativa, eu vou ter que botar o Olise, não tem jeito. O Olise fez uma ótima fase de grupos, né? Como eu falei em vários vídeos já, ele foi piorando enquanto a Copa foi passando, foi chegando no mata-mata, ele foi fazendo partidas menos boas, né? Mas ele destruiu contra a Suécia depois, né? Teve uma participação decente ali nas quartas de final. E na disputa de terceiro lugar, que obviamente é um amistoso de luxo, foi um jogo muito... Coitado, cara. Assim, ele jogou ok, né? E deu 2 assistências, inclusive. Chegou no recorde de 7 assistências na Copa do Mundo. Nunca ninguém meteu 7 assistências numa Copa só, né? Desde que os dados são contados em 1966 pra frente, o Olise é o cara que mais deu passes pra gol em uma só Copa. Com detalhe, se tu somar todas as assistências de todas as Copas em todos os tempos, só tem 2 jogadores com mais assistências do que o Olise em Copas do Mundo. O Maradona deu 8 ao total em 4 Copas que ele jogou e o Messi 12 em 6 Copas que ele jogou. Mas mesmo assim tem gente que olha pro Olise e tenta diminuir o feito dele, né? Como se fosse fácil fazer o que ele fez. Mas eu tava falando que na disputa de terceiro lugar, né? Cara, ele foi muito bem nos passes e horroroso na finalização, né? Ele tava muito querendo o golzinho dele, mas tava ansioso, acho, não sei porque errou muito. Mas assim, cara, o que eu percebi sobre o Olise é uma coisa que eu fiquei muito chocado, porque pra mim ele é muito craque, né? Ele fez 60 e poucas participações diretas em gol na temporada, né? E ele decidiu jogos grandes, sim, mas surgiu essa narrativa online de que, o Olise, ele é mediano e que ele não decide nada. Né? Tipo assim, as pessoas querendo esquecer o que ele fez contra o PSG na Champions, querendo esquecer o que ele fez contra o Real Madrid, querendo esquecer o que ele fez contra o Brasil. Ninguém lembra da atuação dele contra o Brasil? Era um amistoso, beleza. Mas, né, o brasileiro deveria ser capaz de reconhecer o que ele fez contra a gente, né? Então as pessoas, assim, eu tô vendo que é uma coisa que eu tenho impressão que não tá vindo da pessoa assistir o Olise e falar, cara, esse cara é mediano. Me parece que é aquele tipo de coisa que surge numas páginas assim, começam a fazer cherry picking, né, que eles chamam na gringa, que é tipo escolher critérios e argumentos muito específicos pra montar uma narrativa de que o Olise é mediano e que o Olise não decide nada. E daí a galera compra isso. Aqui nos comentários tá cheio. Com certeza vai ter gente me assistindo agora que pensa que o Olise é mediano e que não decide nada.
e que vai dar dislike no vídeo, com certeza, porque discorda de mim. Mas o fato é que quem assistiu o Ulisses na temporada inteira sabe que ele é diferente. Ah, mas o cara fez alguns jogos ruins na Copa do Mundo. E quem que não fez jogos ruins na Copa do Mundo? Pode pegar os maiores craques da história. Até o Messi já fez jogos ruins na Copa do Mundo. Pra mim, justifica se ele tá aqui, pelo recorde dele, pelas partidas que ele fez aí, algumas muito boas, né, fantásticas. E eu sugiro muito, né, que cada um de nós, a gente olhe, assiste os jogos e tira a nossa própria conclusão. Né? Não é o que a página do Instagram X, a conta do X lá, me falou que eu tenho que ficar repetindo pela internet, creio eu. Beleza? Cara, algumas menções honrosas, só pra não dizer que eu não mencionei os caras que eu acho que deveriam estar aqui pelo menos no banco de reservas, digamos, né? Oyarzabal, ótima Copa aí pela Espanha, né? Meteu os golzinhos dele, mas também foi muito importante várias vezes sem fazer gol, participando da construção da jogada, caindo pro meio campo, né? E o Dani Olmo, que em termos de números foi fraquíssimo na Copa do Mundo, mas em termos de participação, quem viu, né? O Olmo, ele foi muito importante pra fazer esse ataque da Espanha funcionar. Então, enfim, ficou esquisito aqui, né? Obviamente o Olmo não é centroavante, mas só pra botar ele aqui de alguma maneira, tranquilo? Também uma menção honrosa bem rapidinho, um cara que passou um pouquinho despercebido, mas gostei muito da Copa dele, que foi Trossard. Novo jogador do Besiktas, inclusive, né? Que doideira, velho, que doideira. E agora a gente chegou no gol, que pra mim é a escolha mais difícil dessa Copa do Mundo. Porque, cara, não tem nenhum goleiro, na minha opinião, né, que foi absolutamente fantástico. O Unai Simon, ele ganhou o prêmio oficial da FIFA como melhor goleiro, tá? Mas pra discutir o Unai Simon, que muita gente fala, pô, tomou só um gol na Copa, a gente tem que falar do sistema defensivo da Espanha. Porque é o seguinte, digamos que a gente tem a melhor zaga da história, em que um goleiro faça uma Copa do Mundo sem precisar fazer nenhuma defesa. O goleiro acaba a Copa do Mundo com 0 defesas. Vocês escolheriam esse goleiro, né, com 0 defesas e 0 gols tomados, como melhor goleiro da Copa do Mundo? O cara que não defendeu, ele é um goleiro, mas ele não defendeu nenhuma bola. Eu acho que não. Se o time não deixa o adversário chutar pra gol, é porque o time inteiro e a defesa do time que é espetacular. E se a gente começar a aumentar, então, vamos lá. O goleiro não fez 0 defesas na Copa, ele fez uma defesa na Copa. Vocês dariam o melhor goleiro pra ele? Acho que não, né? 2 defesas, 3 defesas. Quantas que é o limite pra vocês, né? Porque o Unai Simon, ele fez 10 defesas na Copa do Mundo só, em 8 jogos. É uma média um pouquinho maior do que uma defesa por jogo. E tu vai ver as defesas, a maior parte, cara, não são grandes chances nem nada. É um chute de longe no meio do gol que ele pegou. Coisa assim. São defesas simplíssimas. Se eu não tô enganado, contra Portugal, que ele faz uma ou 2 defesas um pouquinho mais diferentes. Inclusive, tá pensando aqui, acho que Portugal deu mais trabalho pra Espanha do que a França e a Argentina. Mas enfim, acho que contra Portugal que ele faz uma ou 2 defesas um pouquinho mais difíceis. Fora isso, cara, ele praticamente não defendeu. Aí tu pode falar, beleza, mas ele também ajuda com o pé, show de bola. Ele também deu umas saídas muito boas do gol como goleiro líbero pra tirar contra-ataques dos adversários. Aí eu boto fé, realmente acho que é um bom argumento. Mas, cara, pra mim, né, um goleiro, ele tem que se destacar pelas defesas dele. Seria equivalente, na minha modesta opinião, a tu botar um atacante que não fez gol. Ah, porque o atacante fez um papel tático fantástico, né? O atacante voltou pra marcar muito. O atacante marcou, pressionou, né? Então entra na seleção do campeonato. Pô, peraí. Um goleiro que praticamente não defendeu, pra mim não entra na seleção. Você que acha que o Unai Simon tem que estar na seleção do campeonato, me diz uma defesa monstruosa dele. Ou 2, pelo menos. Não tem. Portanto, pra mim, não entra. Eu acho que os destaques de gol nessa Copa do Mundo não foram tão grandes e caíram meio cedo, né? Eu acho que o Diogo Costa poderia estar aqui, de Portugal. O Kobel da Suíça poderia estar aqui. O Dibu Martínez, se a Argentina é campeã, seria o Dibu, porque ele fez uma final com acho que 11 ou 12 defesas, né? Embora também muitas um pouco mais fáceis, é verdade, mas foi uma quantidade absurda, assim, acho que foram quase 2 gols que ele gols esperados, né, que ele salvou na final da Copa. Eu vou trocar o meu goleiro pelo nosso querido e grandioso Vozinha. Quando a gente botou no Instagram lá, alguns falaram, pô, que decepção, botaram o Vozinha só pelo hype, só pela... pra fazer marketing, né? Sei lá o que a pessoa acha. Mas, cara, de verdade, assim, ó, ele fez 4 partidas só, né? Geralmente tu não bota jogador na seleção do campeonato que fez tão pouco jogo. Mas, cara, olha só, ele fechou o gol contra a Espanha, campeã do mundo, na abertura, e depois fez um jogo muito bom contra a Argentina também. Né? O goleiro que, como goleiro, defendendo, fechou as 2 finalistas. Pra mim, é melhor do que um goleiro que mal defendeu a Copa inteira. Então o Vozinha tem argumentos pra estar aqui, tá? Eu entendo perfeitamente quem quiser colocar outro goleiro, é a posição que eu tenho menos confiança, né? E creio eu que nas listas, assim, de melhores do campeonato vai ser a posição que vai ter mais diferença entre o que um escolhe e o que o outro escolhe. Mas acabei colocando o Vozinha, acho que o cara mandou muito bem na Copa do Mundo e também representa aí a seleção de Cabo Verde, beleza? Como meu reserva aqui, acho que eu coloco o Diogo Costa.
beleza? Uma menção honrosa aí, ele fez algumas defesas fantásticas, apesar de Portugal não ter ido muito bem. Fechou? Essa é a minha seleção do campeonato então. O que vocês acharam? Deixa nos comentários o que você mudaria e vote no Copa Awards 2026, tá? Vai ter link na descrição, no comentário fixado também, pra você participar aqui. E aí daqui um dia ou dois eu faço um vídeo sobre isso aqui. Fechou? Lembrando que essa seleção também sai lá no Instagram. Beleza? É uma seleção que eu montei junto com meus camaradas aqui do Eurão, né, da equipe. Acho que ficou bem boa, gostei bastante da seleção, gostei do resultado. E sigam a gente lá. E, cara, vai ter mais vídeos ainda sobre a Copa do Mundo nos próximos dias. Então pode aguardar aí e, obviamente, se não for inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar aí a próxima temporada europeia comigo, beleza?